2 Timóteo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Você já viu alguém assim? Você conhece alguém assim? Que tem essas características todas? Amantes de si mesmos. Nós devemos gostar da gente, nós devemos gostar de nós mesmos, tudo bem, mas só gostar de nós e não gostar dos outros, aí já temos um problema, né? Tem gente que só gosta de si mesmo, não sente nada pelo outro. Amantes de si mesmos. Eu me amo. Avarentos. Você conhece algum avarento? Presunçosos. Soberbos. Você conhece alguém soberba? Ou alguém soberbo? Blasfemos. Pessoas que blasfemam. Você conhece algum desobediente aos seus pais e mães? Você conhece alguém ingrato? Você conhece algum profano? Sem afeto natural? Você conhece alguma pessoa irreconciliável, que não se reconcilia com nada? Você conhece algum caluniador, incontinente? Você conhece alguma pessoa cruel? Vai lembrar de alguma pessoa cruel? Sem amor para com os bons? Você conhece algum traidor? Conhece um obstinado, um orgulhoso? Conhece alguém mais amigos dos deleites do que amigos de Deus? Conhece? Nós estamos vivendo nesses dias, nos últimos dias, estamos convivendo com pessoas com essas características, porque nós estamos vivendo os últimos dias, e o mundo vai de mal a pior. Tudo que é feito, ou pelo menos a maioria das coisas que são feitas no mundo para melhorar, não tem dado certo. Porque os homens não sabem governar homens. Porque nós estamos falhando com a nossa criação, com a nossa educação. Somente Deus pode resolver os nossos problemas. Somente Ele, e com a orientação da sua palavra, vamos conseguir resolver. Então a Bíblia está falando aqui dessas características ruins, e essas características podem estar bem próximas de nós, em nossos entes queridos, em nossos companheiros e vizinhos, e pode tentar nos atingir, porque na realidade você não vive feliz com alguém que é infeliz que está com você. Os infelizes não querem que os outros sejam felizes. Aquelas pessoas pessimistas que estão sempre para baixo. Então, elas são criadoras de problemas. Essa relação de pessoas que nós estamos citando aqui são pessoas difíceis, que só causam problemas, infelizmente. E a nação, os governos não sabem o que fazer. Mas previsto foi há muito tempo atrás, profetizado, essas coisas estão acontecendo. E nós não queremos ser atingidos por essas maldições, por essas características. Para que isso não aconteça, nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Então a Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. Abre em 1 Coríntios, no capítulo 6 de 1 Coríntios, a partir do versículo 9, que diz o seguinte: não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus?
Irmãos, se essas pessoas não se arrependerem de seus pecados, elas estão perdidas. Não tem salvação para elas. São palavras do Senhor. A igreja, ela tem obrigação de dizer, obrigação de proclamar a palavra de Deus para que as pessoas se desviem dos maus caminhos. E é isso que nós nos propomos nesta noite. Disse Jesus: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. Você está com o Senhor Jesus? Jesus está com você? Então você ajunta. Você está com Ele e você pode dizer assim: Senhor, conte comigo. Eu estou aqui. A cidade está em festa. Muitas pessoas estão atrás de prazeres do mundo, para que todos os que não creram em mim sejam julgados, os que não tiveram prazer na iniquidade. Está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 12, versículo 12. Ora, em 1 João, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz: toda iniquidade é pecado. Então, nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Nós não temos uma outra escolha. O único caminho é Jesus, é andar na sua presença. Nós podemos até fazer o que nós quisermos. Você pode sair aí e fazer o que você quiser. Mas de tudo que nós estamos fazendo, ou que vamos fazer, vamos prestar contas a Deus. Todas as coisas são registradas. Todas as coisas são anotadas. A sua história está registrada no livro de Deus. Todos os nossos atos, tudo que nós fazemos, ninguém escapa disso. Todos nós sabemos que um dia vai haver o juízo final, a prestação de contas, e vão estar presentes todas as nações, todos os reinos, todas as tribos, todos os povos perante o trono de Deus. E a Bíblia diz que todos serão julgados pelas coisas que estão escritas nos livros. Então as pessoas, a igreja pelo menos não fica vigiando as pessoas. O papel da igreja não é esse, vigiar, ficar atrás de uma pessoa para ver se está pecando. Não, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. E que o salmista disse que onde eu posso me esconder de Deus? Todo lugar que você for, Deus está lhe vendo. Você pode esconder de alguém, da família, da igreja, dos amigos, mas de Deus ninguém se esconde. E um dia nós vamos nos comparecer ao tribunal de Deus para prestar contas. Então a Bíblia diz que Deus lhe ama apesar do seu afastamento. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Em João capítulo 5, versículo 24 a 29, a palavra de Deus diz o seguinte. João capítulo 5, versículo 24 a 29. Diz o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem.
Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. A palavra de Deus é bem clara. Ouvi e a vossa alma viverá. A palavra de Deus, ela tem orientação para tudo em nossas vidas. O dia do Senhor virá. Mas que dia será esse? Que dia é esse que a Bíblia fala? Em Isaías, no capítulo 13, versículo 9 a 11, o dia do Senhor virá. Diz o seguinte, Isaías 13, 9 a 11, eis que o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Meus irmãos, ainda em Sofonia, no capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Irmãos, o grande e terrível dia do Senhor vai chegar. E eu pergunto a você, você está preparado para esse dia? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, tem uma palavra falando sobre a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que já morreram com Cristo, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, com Jesus. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Jesus vai vir. O mundo está de mal a pior. Pelo menos a maioria faz o que quer, achando que pode. Deus, ele não interfere naquilo que você quer fazer. Você faz o que você quiser. Agora, nós não escolhemos o resultado da nossa ação. Toda ação tem uma reação. Então, nós sofremos as consequências das nossas ações. Então, o homem não poderá se livrar do mal que ele fez, se ele não se arrepender antes da sua morte. Como nós não sabemos quando vamos morrer, precisamos nos arrepender todos os dias de tudo que nós fazemos de errado. Então, Jesus vem. Em Apocalipse capítulo 20, versículo de 11 a 15, fala do juízo final. Jesus vem arrebatar a sua igreja e depois nós vamos ter o juízo final. Apocalipse 20, versículo 11 a 15. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Irmãos, mortos grandes e pequenos. A pessoa diz assim, mas mortos? Pode estar em pé? Já estão mortos? Na realidade, quem morre é a carne, né? O espírito não morre. Então vão estar ali perante o trono no dia de juízo final. E vi os mortos grandes e pequenos. Isso quer dizer,
pessoas importantes, pessoas mais simples, grandes e pequenos. Não é pessoa de pequena estatura ou de alta ou de maior estatura, não. Pessoas ricas e pessoas pobres, pessoas humildes, pessoas orgulhosas. Viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. E abriram-se os livros diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. 2 livros. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí você gostaria de saber o que é esse lago de fogo? Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz o seguinte: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Algumas pessoas acham que com a segunda morte vai se extinguir o espírito. A Bíblia diz diferente, onde serão atormentados para todo sempre. Em outra tradução diz, pelo século dos séculos. Então, o sofrimento vai acontecer para aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, que tiveram a oportunidade de entregar a sua vida a Ele, se entregar a Ele e não o fizeram. O espírito não morre. Os servos de Deus estarão na glória em espírito aperfeiçoado, conforme está escrito aos Hebreus no capítulo 12, esperando receber do Senhor Jesus o corpo incorruptível, o corpo que jamais será abalado, sofrerá algum dano, porque jamais morrerá. Irmãos, a Bíblia diz que nós vamos receber um corpo semelhante ao de Jesus. Jesus, quando ele veio, depois da sua morte, na sua ressurreição, ele visitou os discípulos, ele passou pelas paredes com aquele corpo. Ele entrou no aposento onde estavam os discípulos sem abrir a porta. Imagine, nós recebemos esse corpo, nunca mais vamos morrer, mas esse corpo incorruptível, Deus só vai dar àquele que vencer todas as coisas. Ao vencedor, o que é que a Bíblia diz? Apocalipse 21, versículo 7. Versículo 7. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. A Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Irmãos, a igreja tem a obrigação de informar, de mostrar o perigo que muitas pessoas estão vivendo longe de Deus. Agora, onde é que estarão os perdidos? Todos os perdidos, as pessoas que não foram salvas, o que aconteceu com elas? Apocalipse capítulo 21, versículo 8, você já conhece o texto. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A palavra de Deus, ela mostra o caminho, mostra a solução e faz o convite. Quando nós abrimos a Bíblia em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 e 29, nós vemos Jesus fazendo um dos mais importantes convites para a humanidade. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que é que nós precisamos saber mais? A palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes, tanto corta de um lado como do outro. Nada fica escondido perante a palavra de Deus. Nós não somos nada sem Ele.
Ele é tudo em nossas vidas. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ele. Por nós existirmos, por nós estarmos aqui, por nós estarmos enxergando, por nós estarmos andando, por nós estarmos aqui inteiros, graças a Deus, devemos louvar a Deus, mesmo que não tivéssemos nada disso, mas só em saber que Ele nos salvou, que Ele enviou o Seu Filho para nos salvar, e tivemos essa oportunidade de sermos perdoados. Já teríamos motivos suficientes para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pela vida que nos dá. A Bíblia diz que nós vamos comparecer no último dia, no juízo final. A Bíblia diz também que, em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há agora para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, o Senhor nos perdoa nossos pecados. E nós não entraremos mais em condenação, porque nós fomos salvos por Ele na cruz. O sangue derramado do Senhor Jesus nos lavou. Quem é salvo não entrará mais em condenação. O juízo final é apenas para os incrédulos, para aqueles que rejeitaram o Senhor. A Bíblia diz que nós estaremos nesse momento do juízo com Jesus. Nós aqueles que estiverem vivos na volta do Senhor, vão se encontrar com aqueles que já faleceram, ressuscitados pelo Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. A outra etapa, aquelas outras pessoas que não ressuscitaram e vão ressuscitar para a condenação, elas que vão enfrentar o juízo final. É assim que a Bíblia ensina. Então, graças a Deus que nós estamos aqui. E graças a Deus que eu creio que todos que estão aqui já receberam o Senhor. Mas eu gostaria de saber se todos que estão aqui já entregaram o seu coração a Jesus. Aqueles que entregaram o seu coração a Jesus, fique de pé. E aqueles que não entregaram o seu coração a Jesus, fique sentado. Graças a Deus. Então, pregar evangelho para crente é difícil, né? Porque todo mundo é crente aqui. Eu pensava que tinha alguém incrédulo, mas mesmo assim a palavra de Deus alimenta, né? Alimenta o crente.